Deus tem um plano para a sua vida e Deus também tem um plano para a vida da sua família. Bom dia, meu nome é Márcio, eu trabalho com os adolescentes e com o Ministério de Esportes da igreja e estou aqui hoje para estudar junto com você a palavra do Senhor. A aula de hoje a gente vai conversar sobre o plano de Deus para a família. Você sabe qual é o plano de Deus para a sua família? Bom, eu já disse que você está dentro do plano de Deus. Você e sua família. Então, Deus tem um plano para você e para sua família. Adolescente, Control Team, que está aí com a gente hoje. Eu gostaria que você comentasse alguma coisa aí embaixo aí, ó, nos comentários. Fala um oi para eu saber que você está aí. Mas não só por isso. Nós estamos sorteando um livro muito legal sobre relacionamento. Então, para você ganhar um ponto e concorrer a esse livro, você precisa estar assistindo essa EBD e comentar aí abaixo. Enquanto você vai fazendo isso, eu quero passar um pouco da sinopse do que a gente vai falar aqui na nossa EBD, ok? Bom, eu dividi essa EBD em 3 partes, ok? A primeira parte, ela fala que Deus tem um plano para você e para mim e para nossa família, ok? Então essa é a primeira parte da nossa aula. Eu vou falar um pouco aí de uma estrutura mais administrativa, falando sobre missão, valor, visão, essas coisas todas, pensando um pouco na questão de refletir, representar e reproduzir, ok? Então essa vai ser a primeira parte. A segunda parte vai ser sobre a questão de sermos criados à imagem e à semelhança de Deus e também estudar um salmo que fala sobre a futilidade de trabalhar sem colocar Deus à frente. Como o autor de Eclesiastes fala muito bem, que é como correr atrás do vento, ok? O ponto número 3, a gente vai falar um pouquinho sobre as bênçãos de Deus para a família. Então vamos começar. O ponto número 1, como eu disse, Deus ele tem um plano para você. Deus ele tem um plano para a sua família, ok? E a gente vai ver um pouquinho mais sobre a questão de refletir, representar e reproduzir. O que você entende por refletir? Refletir não tem nada de segredo, na verdade. O dicionário, ele explica algumas coisas lá, mas é a questão de um espelho. Você vê a sua imagem, certo? Você é refletível. Isso não tem muito segredo. A questão de reproduzir. O dicionário ali estava falando várias outras coisas, mas eu escolhi a questão de imitar. E Deus produz as coisas, certo? Deus ele produziu, ele criou, e nós reproduzimos, ou seja, nós somos ali aquela coisa que nós fazemos aquilo que Deus pede para nós fazermos, ok? Então a gente reproduz aquilo que Deus quer que a gente faça. E a questão de representar é ser o representante. A gente às vezes fala, né? Por exemplo, eu vou deixar o Rayuber cuidando dos adolescentes nesse sábado. Aí eu vou falar assim, Rayuber, pode falar que essas coisas você está fazendo em meu nome. E aí o Rayuber chega para os adolescentes e fala, gente, eu estou fazendo isso aí, o Márcio me pediu, eu estou fazendo isso em nome dele. Né? Ou talvez a gente faz isso em nome do pastor Darcy, por exemplo. Ele pediu para a gente fazer alguma coisa, a gente faz, né? Para dar talvez um peso a mais para nossas coisas, né? Mas a nossa oração é assim também, né? Em nome de Jesus, ou seja, você está representando a Jesus na sua oração e tal, né? Pedindo o nome dele e tal. Então, representante. Bom, vamos fazer um pouco desse exercício administrativo que eu falei. Missão, valor e a visão da família. Qual é a missão da sua família? Eu vou aqui colocar 3 versículos para você. Enquanto eu leio esses 3 versículos, eu queria que você pegasse a missão da sua família, ok? Você que está com um caderninho na mão aí, eu queria que você anotasse. Pega um pedaço de papel, uma caneta, não anote no celular, porque a gente anota e nunca mais volta nessas anotações, né? Mas a missão, o valor e a visão da família deveria estar assim, na geladeira, deveria estar em algum lugar visível para a gente sempre lembrar. Bom, os 3 versículos são Isaías 43, 7, Efésios 1, 12
e 1 Coríntios 10, 31. Vamos lá então. Isaías 43, 7 diz assim: todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Então, o autor aqui está num contexto, mas esse versículo é interessante para nós. Efésios 1:12. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. E 1 Coríntios 10, 31 fala assim: assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, esses 3 versículos eu queria que você pensasse qual é a missão de Deus para você e para sua família. Escreve aí. Bom, a missão da família, com base nesses 3 versículos, é o quê? É você refletir a imagem de Deus. Ou seja, fazer para a glória de Deus as coisas. Quando o bebê nasce, ele tem as características do pai e da mãe, não é verdade? Muitas vezes a gente fala, nossa, ele é a cara do pai, ela é a cara da mãe, e tem atitudes, você vai ver atitudes nas crianças que são muito parecidas com as atitudes dos pais. Você quer conhecer a família? Preste atenção na criança, preste atenção no adolescente, que ainda não consegue esconder ali as emoções, as reações e tudo mais. Então você vai conhecer a família através dos seus filhos. O adolescente um pouco mais velho, acho que a partir dos seus 14, 15 anos, né, já começa a esconder algumas coisas. Então as crianças, elas são o espelho, vamos dizer assim, né? Eles refletem aquilo que os pais fazem em casa. É muito interessante que a Laura, com 2 anos de idade, ela faz muita coisa que eu e a Aline fazemos aqui em casa, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, não é verdade? O ponto número 2, agora para a gente ir seguindo já na metade da nossa aula. A imagem e a semelhança de Deus. O que isso significa? Vamos ver um pouquinho no versículo lá de Gênesis 1. Então, se você quiser pegar a sua Bíblia, por favor, Gênesis 1, a gente vai falar o 26 e o 28. Enquanto vocês vão abrindo, a gente também vai falar depois, no final desse ponto, sobre a questão de trabalhar sem ter Deus à frente das coisas. Como é fútil fazer isso, como é tipo correr atrás do vento. E isso eu quero colocar dentro dos valores. Então, nós falamos sobre a missão, agora a gente vai falar sobre os valores. E eu separei aqui alguns pontos interessantes de alguns versículos aqui que a gente separou. Nós precisamos dominar sobre a criação, ok? Ser um bom mordomo. Então, esse é o valor da família, esse é o valor do ser humano, é ser um bom mordomo perante Deus, né? Nós precisamos cuidar das coisas que Deus nos deu. E como a gente faz isso na prática? Como ser um bom mordomo? Tudo que você tem hoje, seu celular, sua TV, seu carro, sua casa, tudo, use para a glória de Deus. Como a gente estava fazendo lá em cima. Quer comais, quer bebais ou quer façais qualquer outra coisa. Você vai assistir para a glória de Deus. Você vai mexer no computador, adolescente, ou mesmo adulto, faça para a glória de Deus. Você vai sair com o carro, faz isso para a glória de Deus. E eu adiciono ainda, use isso para o reino. Claro, a questão de representar a imagem de Deus, o que ele faria no mundo, ou o que ele, se tivesse no nosso lugar, vamos dizer assim, né? O que a gente deve fazer para representá-lo bem. Cuidar do meio ambiente também, né? Então a gente vai cuidar bem das florestas, a gente vai cuidar bem dos animais, porque eu acredito que Deus gostaria, ou Deus faria isso. Ele cuidaria bem. Então nós precisamos ser bons mordomos nesta terra que ele criou. E vamos lá para Gênesis 1. Então Gênesis 1, 26 e 28 diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes e sobre os animais pequenos, e
multipliquem-se, sejam férteis. É isso que está falando aqui esses 2 versículos. O que isso quer dizer, ser a imagem de Deus? Imagem e semelhança. Quer dizer que a gente vai ter que a gente tem um corpo igual ao corpo de Deus? Não, porque Deus é espírito. E isso está comprovando para nós lá em João 4:24 e Isaías 31:3. Se você tiver alguma dúvida, você dá uma olhadinha lá. Deus é espírito, ele não tem corpo, ok? Bom, Deus ele não criou o homem e a mulher somente para multiplicar e ser frutífero, mas também Deus criou o homem e a mulher para que pudessem realizar os seus desejos. E quais eram os desejos? Quais são os desejos de Deus? Ser representante dele aqui na terra, servir como seu governante, governar bem a terra. Esse texto está falando para a gente governar, cuidar dos peixes, cuidar das flores, das árvores, da floresta, enfim, de toda a criatura. E eu adiciono aqui ainda, cuidar também das pessoas, fazer um discipulado, cuidar de alguma pessoa que está precisando de algum cuidado, porque são criaturas de Deus também, né? E nós temos essa questão de imagem e semelhança de Deus, é muito legal porque ninguém mais, nenhum animal, árvore, essas coisas que eu estou falando, tem o que nós temos. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus, porque nós temos total acesso a Ele, nós temos essa intimidade que a gente pode ter, né? E essa imagem e semelhança tem algumas características morais e tudo mais, que não vou ir mais a fundo nesse assunto, mas essa questão de ser a imagem e a semelhança de Deus me faz pensar assim, como Deus faria essas coisas que eu estou fazendo. Tem uma pulseira, né, que é em inglês, que fala o que Jesus faria, né? Então, quando a gente faz alguma coisa, quando a gente vai entrar em alguma discussão, talvez, quando a gente vai, sei lá, tomar alguma decisão na vida, o que Jesus faria? Pense nisso. O que Jesus faria nessa decisão que eu preciso tomar no trabalho? O que Jesus faria se eu estou aqui na escola e eu preciso fazer alguma coisa, como Jesus faria isso? Então, isso é importante a gente pensar, ok? E a questão da visão familiar é o nosso último ponto dentro do ponto 2, e já estamos chegando no final, o ponto 3, que são as bênçãos de Deus. Então, o ponto final aqui da visão de Deus para você, dentro do ponto 2, que é a questão da imagem e a semelhança de Deus, né, do que Deus nos chamou para fazer como família, reproduzir a sua imagem aqui na Terra. Então nós vamos refletir, reproduzir e também representar, como eu disse lá atrás. E só um parênteses aqui, o que é uma família? A Bíblia fala que nós temos o pai, nós temos a mãe e nós temos os filhos. Frutificar, encher a terra. E tem uma música dos Três Palavrinhas que eu ouço com a Laura bastante, né? Três Palavrinhas, e me veio à mente essa música, eu gostaria de compartilhar com vocês. Não vou cantar porque meu negócio é esporte, meu negócio é adolescente, meu negócio não é cantar. Então vocês vão ficar sem a minha linda voz hoje, mas tem uma música que fala sobre a família bem original, que é um pai, uma mãe, um irmão e um bebê, ou seja, irmão e bebê é questão de filhos, essa questão de família original. Então Deus quer que os pais vivam juntos, que os filhos vivam junto com os pais. Esse plano envolve todo mundo, envolve a criança, adolescente, o jovem, os pais como adultos, né? E depois os jovens, quando casam, já começam a construir sua própria família, como eu e a Aline estamos construindo agora, né? Vem o Gabriel por aí,
Final de agosto, final de setembro, tem outro filho, então nós estamos enchendo a terra. Vai ser só esses dois, né? Essa promessa de Deus lá, esse pedido de Deus para encher a terra, foi algo cultural, foi algo lá específico para aquela época de ter quantos filhos conseguissem, né? Para nós hoje em dia é um pouco diferente. E o ponto 3, que é o último ponto da nossa aula, chegando ao fim, eu separei esse ponto em outros pontos também, mas a gente vai ver um pouco do Salmo 127. Eu gostaria que você abrisse esse livro, esse capítulo do Salmo 127, que é um salmo bem legal, bem interessante, e tem alguns pontos, enquanto você vai abrindo o Salmo 127, ele fala que Deus é que traz a bênção para a família. Deus ele é aquele que traz a fundação, ele que é a fundação do lar, ele é o suporte que a gente necessita. É ele que protege o lar, ele que provê para o lar, e Deus abençoa o lar, como eu disse. E há 5 anos atrás, eu casei com a Aline. E no meu casamento, o pastor, que é o pai da Aline, na verdade, mas o pastor ele falou, ele deu a palavra em volta dessa frase: nunca deixe Jesus faltar no seu casamento. E eu gostaria de adicionar isso para você. Nunca deixe Jesus faltar na sua família. Nunca deixe Jesus faltar na sua vida. E a gente vai ver um pouco do Salmo 127 aqui, do versículo 1 até o versículo 5. Eu vou ler para vocês. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar nessa construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde trabalhando arduamente pelo alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Até aqui. Então, Salmo 127, do 1 ao 5, tem muitos ensinamentos para nós. E essa última parte da aula eu quero gastar e investir nesse texto. Salomão escreveu esse texto, é um salmo de sabedoria, e fala para nós confiarmos em Deus. O versículo 1 e o 2, ele fala ali sobre a futilidade de trabalhar sem ter fé, de trabalhar sem colocar Deus em primeiro lugar. Que não adianta nada você acordar cedo, trabalhar, dormir tarde, sem colocar Deus, sem com que você coloque Deus em primeiro lugar. É tolice isso. Lá em Eclesiastes fala que como correr atrás do vento. Uma frase que eu achei muito interessante enquanto eu estava preparando esse texto, que diz assim sobre os filhos. Filhos e filhas constroem uma casa ou constituem uma família, tanto quanto pedras e madeira constituem um edifício. Como eu disse no início, os filhos, eles são ali o complemento da casa. Eles vão representar, vão refletir, vão reproduzir o que a família faz em casa. E a família deve estar no caminho do Senhor, porque assim os filhos vão estar no caminho do Senhor. Eu estava lendo um devocional com a Aline essa semana e falava exatamente isso. É muito nítido como as crianças imitam os pais. As bênçãos providenciais de Deus, lá nos versículos 3 e 5 do Salmo 127, que é loucura você trabalhar o tempo todo e não confiar no Senhor. De novo ele fala aqui. E aqui fala que as crianças, os filhos, são herança do Senhor. E é interessante isso. Não tem como um casal
tentar mais e mais e mais e mais e mais para conseguir o filho. É interessante isso. Por mais que os pais se esforcem para conseguir o filho, é Deus que dá. É um presente. E é interessante que as coisas na vida, as coisas boas da vida, vamos dizer assim, as coisas de valor mesmo, elas são nos dadas por Deus de graça. Elas são nos dadas por Deus de presente. E os filhos são um presente de Deus para nós. E Salomão tinha em mente o quê? Que os filhos devem cuidar, devem ter a defesa da casa, devem fazer a defesa dos pais. Então eu gostaria de falar para você agora, filho, adolescente, criança, jovem que está assistindo agora. Você tem a responsabilidade de cuidar dos seus pais quando eles ficarem mais idosos. Deus, ele quer que você cuide dos seus pais, da sua família. E eu gostaria que você olhasse para os seus pais agora, olhasse para aquilo que tem na sua casa. Seus pais têm cuidado de você. Seus pais têm feito esforços para que você tenha o que você tem hoje. Então eu queria que você agradecesse os seus pais, para que eles reconheçam isso, para que eles olhem para você e falem: meu filho é grato, meu filho ele está sendo bem cuidado. Isso é muito bom para os pais. Mas, pais, eu queria falar para vocês também. Você considera o seu filho como herança, como presente do Senhor? Ele pode ser um pouco mais agitado, ele pode ser um pouco mais teimoso, ele pode ser chato, ele pode ser, enfim. Mas o seu filho é presente do Senhor. E eu gostaria de perguntar, ele sabe disso? Ele sabe que você considera ele como presente? Fale para ele isso. Fale para ele agora. Você é presente de Deus na minha vida. E para a gente terminar isso aí, a conclusão, nós fomos chamados para encher a terra. Nós fomos chamados, lá em Atos 1, fala sobre o chamado missionário, vamos dizer assim, para a gente ir aos confins da terra, Jerusalém, Samaria, se você quiser dar uma olhada, Atos 1:8. Mas o trabalho missionário ele começa em casa. Então, pais, não deixem de evangelizar os seus filhos diariamente. Lembre do sacrifício de Jesus na cruz por nós, por você, por mim. E lembre seu filho disso também. Não deixe outra pessoa evangelizar os seus filhos. Evangelize você, fale de Jesus Cristo todos os dias. Lembre Jesus Cristo todos os dias na sua família. A ressurreição, a morte. Faça disso algo diário. Então, missão, visão e valor da família cristã. A missão é refletir a imagem de Deus. Então, quando as pessoas olham para a nossa família, elas podem falar: nossa, essa família reflete a Deus. Visão é reproduzir a imagem de Deus, ou reproduzir Deus na terra. Nossa família está envolvida no projeto de ter mais pessoas para o reino, ou melhor dizendo, evangelizando, compartilhando Jesus Cristo para outras pessoas. Isso começa na nossa casa, como eu disse. E os valores é representar a Deus aqui de uma forma responsável no meio ambiente, na criação. A gente deve ser bons mordomos, refletir a luz de Deus na terra. Já tem versículos que falam isso, para a gente ser a luz do mundo, para a gente ser o sal da terra. Que Deus abençoe você, tenha um bom domingo, uma ótima semana e nos vemos na próxima IBD.